Vamos continuar os nossos estudos aqui no Evangelho de Mateus e nós vamos continuar aqui nessa aula a nossa análise do texto de Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 15, que é o versículo da oração do Pai Nosso. Só lembrando a vocês, contextualizando o que nós temos visto até aqui, o Senhor Jesus Cristo está aqui proferindo o que é chamado o seu Sermão do Monte, e em determinado momento o Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito da sua relação com a lei e, portanto, da relação dos seus discípulos com a lei. Ele explica que ele é o cumprimento da lei, de tal forma que, a partir de agora, os seus discípulos, para se relacionar com Deus, devem estar debaixo do ensino do Senhor Jesus Cristo, que é, inclusive, o que inclui o ensino da lei. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele repete alguns princípios da lei, o Senhor Jesus Cristo, ele aumenta um pouco mais a exigência da lei, e em alguns momentos o Senhor Jesus Cristo chega a desencorajar a obediência a determinados princípios, trazendo, então, outros princípios a serem obedecidos, como é o caso dos votos, ok? Enquanto a lei permitia, o Senhor Jesus Cristo proíbe e coloca um outro princípio em cima. Agora, então, a partir do versículo 2, a partir do versículo 1 do capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo começa a falar, então, a respeito da religião. Ele começa a falar com os seus discípulos a respeito da religiosidade dos seus discípulos, como os seus discípulos deveriam se relacionar com as atividades religiosas à luz da chegada do Messias. Então, o Senhor Jesus Cristo, no versículo 1, ele estabelece o princípio que é qual? A religiosidade deve ser feita diante de Deus e não para agradar a homens. E então, Jesus vai pegar os três atos religiosos mais comuns da religiosidade judaica para aplicar este princípio. O primeiro ato é o ato da caridade, de ajudar os mais pobres. Jesus vai dizer que você não pode ajudar os pobres querendo ser visto pelos homens. O segundo ato é o ato da oração. Jesus vai explicar que a oração deve ser feita diante de Deus e não diante das expectativas humanas. E aí o que o Senhor Jesus Cristo diz? Ele, em primeiro lugar, comenta os atos judaicos a respeito da oração, aqueles momentos em que os judeus se reuniam publicamente para fazer as suas orações, e Jesus então comenta que a oração prioritária deve ser a oração em secreto. Você deve orar para Deus e não para atrair a atenção das pessoas. Porém, o Senhor Jesus acrescenta mais um aspecto nesse quesito da oração, que é o aspecto das chamadas vãs repetições, que era uma prática religiosa muito comum no meio dos gentios. O Senhor Jesus Cristo diz o seguinte aqui no versículo 7, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então o Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele combate a questão da hipocrisia na oração, de você orar querendo satisfazer a expectativa das pessoas. E agora o Senhor Jesus Cristo está combatendo a ideia de que a religião, ou mais especificamente a oração, ela tem o papel de mover Deus em nosso favor, como se o papel da oração fosse fazer com que Deus fizesse algo em nosso favor, ou fosse convencer Deus a agir em nosso favor. Então, o Senhor Jesus Cristo vai explicar que quem pensa a religião e a oração assim são os gentios. Então, como é que nós devemos orar?
A resposta está aqui nos versículos 5 a versículo 15, na chamada oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus Cristo começa o seu ensino dizendo, portanto, então o portanto aqui é uma consequência daquilo que foi dito anteriormente, que é o que? Não vos assemelhem com eles. Então não se assemelhem àqueles que encaram a oração como um meio de convencer a Deus a fazer algo em nosso favor. Portanto, encarem a oração assim. Este é o modelo de oração que deve ser praticado por nós, seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então, lembrando um pouco daquilo que nós já vimos, lembre-se que a oração do Pai Nosso, ela é dividida em duas partes. A primeira parte está aqui no versículo 9 e versículo 10, que é a parte que fala sobre a adoração. A segunda parte, que vai aqui do versículo 11 até o versículo 13, e ele trata aqui sobre petições. Aqui na parte da adoração, nós vimos isso na aula passada, o Senhor Jesus Cristo está ensinando que o papel primordial da oração é exaltar a Deus. Então, o papel inicial da oração não é mover Deus em nosso favor, mas exaltar a Deus e a sua vontade. Então, o Senhor Jesus Cristo começa nos instruindo a chamar Deus de Pai. Sendo Pai, Deus conhece as nossas necessidades, enfatizar que o nosso Pai está nos céus, então ele está além de nós, ele está acima de nós, ele é soberano. Também que o seu nome, a gente deve exaltar que o seu nome seja santificado, que o nome de Deus seja colocado acima de todo nome, separado, distinto de todo nome, que o nome de Deus seja tratado com a devida honra. Também que venha o reino, ou seja, que venha o domínio de Deus, faça-se a tua vontade, e aí eu expliquei a vocês que isso tanto pode se referir à vontade moral de Deus, como pode se referir à vontade dos eventos que Deus quer que aconteça. Que Deus traga o seu reino segundo a sua vontade, que é feita assim na terra como no céu. Então, note que toda essa primeira parte aqui da oração do Pai Nosso, no verso 9 e verso 10, exaltam a Deus na soberania de Deus, na honra que Deus merece, na glória que Deus merece. Então, quando nós oramos, supondo que a nossa oração é aquilo que move Deus em nosso favor, então Deus é só um meio para a nossa honra. Agora, Jesus ensina que a nossa oração é o meio para a honra de Deus, que nós devemos utilizar a nossa oração para honrar a Deus. Agora, então, nós vamos partir aqui para a segunda parte da oração do Pai Nosso, que é a parte que contém aquilo que nós estamos chamando aqui de petições. E o que nós encontramos aqui são 3 petições. Uma no versículo 11, a primeira aqui no versículo 11, a segunda no versículo 12 e a terceira no versículo 13. Então, o Senhor Jesus Cristo está aqui nos orientando a orar pelas nossas necessidades. E é muito interessante perceber quais são as necessidades que o Senhor Jesus Cristo coloca aqui. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo fala de sustento. Nós precisamos de sustento. Em segundo lugar, Jesus fala de perdão. Precisamos também do perdão dos nossos pecados. E em terceiro lugar, nós precisamos também de proteção contra o pecado. Ok? Então,
essas são as necessidades que o Senhor Jesus Cristo estabelece para nós: sustento, perdão dos pecados e a proteção contra o pecado. Então, a primeira petição aqui, vamos aqui então por partes. Na primeira petição, no versículo 11, o Senhor Jesus Cristo fala do pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, a primeira petição de Jesus é a respeito do pão. E o pão, meus irmãos, é uma figura muito conhecida nas Escrituras, remete aqui, nos traz a lembrança logo ao maná, que era dado diariamente para o sustento do povo. Jesus, então, aqui está dizendo que nós também devemos ter essa postura, a postura de orarmos pelo nosso sustento diário, ok? E é interessante que a oração do Pai Nosso, você já deve ter percebido, ela está dentro do contexto do reino que a pessoa que ora espera que venha. Então, enquanto o reino não vem, que Deus nos sustente a cada dia. E uma lição muito importante que nós tiramos aqui para a nossa vida é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que nossa ansiedade, digamos assim, aquilo que nós devemos ter como necessidade, é o nosso sustento de dia a dia. Que nós não devemos estabelecer o nosso reino neste mundo, que nós não devemos procurar o nosso sustento a longo termo, como se a nossa vida, como se a nossa permanência nesta vida fosse tudo o que existisse e que, portanto, nós devemos estar desesperados para montar o nosso próprio reino nessa vida. Jesus está dizendo que a nossa preocupação deve ser com o sustento diário. Nós devemos nos preocupar em nos manter diariamente nesta vida enquanto não chega o reino de Deus. Então, note aqui, Jesus diz: venha o teu reino e nos dá o sustento hoje. Então, hoje, enquanto o reino não vem, eu preciso do meu sustento, eu tenho necessidade do meu sustento. Portanto, nós devemos orar para que Deus nos sustente diariamente. E quando nós falamos aqui de sustento, você não precisa entender que aqui o sustento diz respeito apenas à comida, certo? O sustento, o pão, é o resultado de uma série de atividades. A atividade do trabalho, a atividade do descanso, a atividade da família. Então, quando nós oramos pedindo que Deus nos dê o pão de cada dia, é que Deus nos capacite a diariamente trabalharmos para conseguir o nosso sustento. Nós precisamos, portanto, aprender a viver um dia de cada vez. Não sermos pessoas ansiosas pelo nosso reino neste mundo, ansiosas sobre como é que nós vamos viver e curtir a vida da melhor forma possível. Isso não é a nossa necessidade. A nossa necessidade é do nosso sustento. Então, se você tem o seu sustento, seja grato a Deus, porque Ele tem ouvido as suas orações. Se você tem mais do que o seu sustento, então Deus tem lhe abençoado mais do que você merece, mais do que você precisa, ok? Então, a oração do Pai Nosso começa pedindo pela necessidade do sustento. A segunda necessidade do Pai Nosso é a necessidade do perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas. A ideia aqui colocada, e perdoa-nos das nossas dívidas, é de um perdão contínuo. Jesus está mostrando que os seus discípulos também têm a necessidade de serem constantemente perdoados por Deus.
e que, portanto, isso deve fazer parte das nossas orações. Nossas orações devem ser orações que continuamente pede perdão pelos nossos pecados. Jesus descreve aqui o pecado como uma dívida. Isso era muito comum naquela época, onde se vivia ainda debaixo da lei, como se o pecado fosse uma espécie de dívida financeira que você tem com Deus, ok? Então, aqui é um exercício muito importante, que você não transfira isso que Jesus está dizendo lá para o que Paulo ensina, certo? Como se Jesus aqui estivesse dizendo que o pecado traz uma dívida com Deus, e o apóstolo Paulo vai nos dizer que não há mais dívida, que nós já fomos justificados nos méritos de Jesus. Não. Jesus aqui está simplesmente utilizando a ideia da dívida financeira para expressar a ideia da dívida do pecado que nós temos com Deus. Então, se nós temos uma dívida com uma pessoa, nós temos que pagar essa pessoa para que essa dívida seja perdoada. Então, o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo que, por conta do nosso pecado, nós temos então um débito com Deus. Nós temos então algo que precisa ser feito para que Deus nos perdoe. E este algo é a oração do perdão. Nós precisamos orar pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, por aquilo que temos cometido contra Deus. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele diz que quando você for orar pedindo perdão, você diga: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa partícula aqui, assim como, ela é muito importante, porque ela é uma partícula de comparação. Então, a atitude perdoadora de Deus deve ser um reflexo da nossa atitude perdoadora. E isso é algo muito importante, muito sério, e que é muito esquecido na nossa vida cristã prática, que é o quê? Deus perdoa aqueles que têm uma atitude perdoadora. Ou seja, Deus dispensa o seu perdão para aqueles que reconhecem a necessidade do perdão. Então, se você reconhece a necessidade do perdão, tanto Deus vai perdoar o seu pecado, quanto você vai perdoar o pecado dos demais. Se você não perdoa os demais, é porque você não entende a necessidade do perdão. E se você não entende a necessidade do perdão, então Deus não irá lhe perdoar. Se você não entende que não tem a necessidade do perdão, por que Deus iria lhe perdoar? Esse ensino é um ensino muito comum, irmãos, na linguagem de Jesus. O Senhor Jesus Cristo diz que os sãos não precisam de médico. Aí você pergunta, mas existe alguém que é são? Existe alguém que não é doente, que não precise de um médico? A resposta é não. Então, o que Jesus quer dizer quando ele diz os sãos não precisam de médico? O que Jesus quer dizer é que aqueles que acham que são sãos e que, portanto, não têm a necessidade de um médico, não precisam de médico. Assim também, aqueles que não entendem a necessidade do perdão, essas pessoas nem perdoam aos demais e nem buscam e nem são perdoados por Deus. Então é este o princípio que Jesus está ensinando aqui. O princípio de nós reconhecermos a nossa necessidade do perdão. E esse reconhecimento, ele se expressa de duas formas. Tanto no pedido, na busca do perdão de Deus pelos nossos pecados, quanto
no dispensar o perdão para os demais. Como dizia Agostinho, portanto, a oração do Pai Nosso pode se tornar uma oração de maldição na sua vida. Porque se você está pedindo que Deus perdoe você, assim como você perdoa os outros, que Deus, então, dispense a você da forma como você dispensa para os demais, que o perdão de Deus para você seja de acordo com o valor que você dá ao perdão, então você será amaldiçoado, porque Deus não vai lhe perdoar. Portanto, irmãos, a oração do Pai Nosso é uma oração que nos ensina a reconhecermos a necessidade do perdão. E, em terceiro lugar, a terceira necessidade é a necessidade de proteção contra o pecado. Não nos deixe cair em tentação. Aqui nós temos, na verdade, irmãos, um pedido que é feito de uma dupla maneira, uma maneira negativa e uma maneira positiva. A maneira negativa é: não nos deixe cair em tentação, e a maneira positiva é: mas livrai-nos do mal. Então, ambas as maneiras aqui estão ressaltando a proteção contra o pecado. Não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal. Tentação e mal aqui estão em paralelo, ok? A tentação e o mal aqui estão em paralelo. E muito provavelmente este mal aqui refira-se ao maligno, porque nas Escrituras o maligno é o tentador. Então, Satanás é o tentador. Isso desde lá do Gênesis. No caso de Jesus, Satanás e os seus anjos, no caso, Satanás é o tentador. Então, o Senhor Jesus Cristo está aqui nos orientando que nós precisamos reconhecer a necessidade de não cairmos nos encantos, cairmos nas seduções, cairmos nas estratégias tentadoras de Satanás, certo? Isso é chamado de proteção contra o pecado. E é interessante isso, que no versículo 12, o Senhor Jesus Cristo está incentivando a nós orarmos por perdão. O perdão vem, ou a nossa necessidade do perdão vem por conta do nosso pecado. E o nosso pecado vem porque nós caímos na tentação. Então, quando nós oramos por perdão de Deus e também oramos por proteção para não cair no pecado, nós estamos rompendo o ciclo do pecado. Nós não iremos pedir perdão porque não pecamos. Agora, se pecamos, pediremos perdão. Portanto, para que eu não tenha a necessidade de pedir perdão, para que eu não precise pedir perdão a Deus por um pecado, então eu preciso ser protegido para que eu não caia naquele pecado, ok? Então, o nosso anseio, a nossa necessidade deve ser a necessidade de não só termos o nosso pecado perdoado, mas mais profundamente ainda, que nós sejamos protegidos para que não pequemos contra Deus. Então, em resumo, irmãos, a oração do Pai Nosso é uma oração de exaltação a Deus e é uma oração de reconhecimento das nossas reais necessidades. Os gentios oravam pensando que, ao terem as suas repetições, Deus iria se mover para dar o que eles queriam. Jesus, então, nos ensina que a oração cristã, a oração que ele ensina, é uma oração de reconhecimento da honra de Deus e uma oração de reconhecimento das nossas reais necessidades. Agora, lembre-se que o Senhor Jesus Cristo diz que nosso Deus sabe das nossas
necessidades. Versículo 8 do capítulo 6. Deus sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, a oração do Pai Nosso, irmãos, é uma oração de reconhecimento disso, da soberania de Deus e de quais são as nossas necessidades. Quando nós oramos a Deus, nós não estamos movendo Deus para fazer algo conosco. Nós estamos, na verdade, reconhecendo aquilo que Deus quer de nós. Quando nós oramos, nós exaltamos a Deus como aquele que pode suprir as nossas necessidades e reconhecemos diante de Deus que as nossas necessidades são aquelas necessidades que Deus quer que nós tenhamos. Isso é muito interessante, porque hoje em dia é muito comum que nós inventemos necessidades. Que nós, por exemplo, comecemos a orar que Deus nos ajude para termos aquela promoção do emprego, só que Deus sabe que o que você quer com aquela promoção é ganhar mais dinheiro para que você possa comprar as coisas que você quer, para que você possa viajar, para que você possa desfrutar melhor do dinheiro. E então, isso não é um reconhecimento das necessidades. Você está inventando uma necessidade e orando a Deus para que Deus supra essa sua necessidade, quando na verdade Deus sabe que essa não é uma necessidade sua. Então, como fazer orações genuinamente cristãs? É quando as nossas orações contêm as necessidades que Deus sabe que nós temos. E como é que eu sei quais são as necessidades que Deus sabe que nós temos? Analisando o ensino do Senhor Jesus Cristo e das Escrituras. Deus sabe que você tem necessidade de sustento, Deus sabe que você tem necessidade de perdão, Deus sabe que você tem necessidade de proteção do maligno, Deus sabe que você tem a necessidade de cura, de libertação das doenças e das mazelas dessa vida. Isso está lá em Tiago, capítulo 4. Enfim, a Bíblia prescreve aquilo que nós devemos orar como uma necessidade. Então, a oração do Pai Nosso é um incentivo para que você exalte a Deus e para que você reconheça e peça aquilo que Deus sabe que você necessita. E então, a oração do Pai Nosso, irmãos, ela termina e o Senhor Jesus faz então um breve comentário que nada mais é do que uma explicação um pouquinho maior aqui do versículo 12. O Senhor Jesus Cristo, no verso 14 e 15, diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se não perdoardes, tampouco o vosso Pai Celeste perdoará. Quando nós vemos aqui este se, tanto no versículo 14 quanto no versículo 15, nós logo pensamos em uma espécie de condição. E, de fato, este se aqui expressa uma condição. Qual é a condição para o perdão de Deus? É o nosso perdão, ok? Então, isso aqui está muito claro, não tenho o que discutir. Jesus está dizendo que uma condição para sermos perdoados por Deus é que nós perdoemos ao próximo. O erro que nós podemos cometer ao interpretar isso é como se Deus agisse da seguinte forma, como se Deus estivesse assim: deixa eu ver se ele vai perdoar alguém que fez algo de errado com ele. Se ele perdoar, aí eu perdoo ele. Porém, não é esta a ideia aqui, irmãos. Não existe uma ordem cronológica entre o perdão de Deus, aliás, o perdão do homem e o perdão de Deus. A ordem aqui não é a seguinte: o perdão do homem que leva
ao perdão de Deus. Essa não é a ordem. A ordem aqui é que o perdão do homem é equivalente ao perdão de Deus. Em que sentido é equivalente? É que quando você perdoa as pessoas, você exibe o seu reconhecimento da importância do perdão. Se você reconhece a importância do perdão, Deus perdoa você. Então, nem sempre, irmãos, a ordem cronológica é você perdoa as pessoas e então Deus vai lhe perdoar. Não é essa a ordem aqui. Não é que Deus está dizendo que primeiro você perdoa para depois Deus lhe perdoar. A ordem correta aqui é: se você perdoa os homens, então você é perdoado por Deus. Por quê? Porque se você perdoa os homens, é porque você entende a necessidade do perdão. Se você é alguém que precisa de perdão, tanto Deus vai lhe perdoar, quanto você perdoa os demais. Então, você quer que Deus lhe perdoe dos seus pecados? Então, mostre que você tem necessidade do perdão. E como é que você mostra que tem necessidade do perdão? Perdoando aos outros, dispensando o perdão para os demais. Então, a conclusão do Senhor Jesus Cristo aqui, da oração do Pai Nosso, é: reconheça que a sua maior necessidade é a necessidade de perdão. Então, clame a Deus por perdão. E como é que Deus vai perdoar você? É se você perdoa o próximo. Como é que Deus vai perdoar você? É se você exibe que você valoriza o perdão. Então, perdoe ao próximo, mostre que você valoriza o perdão, que Deus perdoa os seus pecados, ok? Agora, só antes de terminar, só lembrando aqui, irmãos, nós estamos falando aqui, voltando, a respeito do perdão diário. Nós não estamos falando aqui a respeito do perdão da nossa condenação do pecado, que é o que o apóstolo Paulo vai tratar, ok? Se aqui Jesus estivesse falando do perdão da condenação do pecado, ele estaria ensinando salvação por obras, que Deus só vai salvar, só vai livrar você da condenação do pecado se você perdoar o pecado dos outros. Mas não é esta a ideia aqui. Aqui Jesus está falando daquele perdão que o apóstolo João fala em 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. É aquele perdão corriqueiro, aquele perdão diário, aquele perdão do nosso dia a dia, que nós precisamos dos pecados que nós vamos cometendo dia a dia. Jesus, então, está ensinando que a forma como você exibe a necessidade do perdão é perdoando o próximo. E se você, então, tem necessidade do perdão, reconhece a necessidade do perdão, Deus perdoa os seus pecados através da sua oração, ok? Então é isso, irmãos. Vamos encerrar aqui a nossa aula. Na próxima aula, então, nós vamos partir para a terceira aplicação de Jesus da relação do discípulo com a religião, que é o jejum. Então, espero você. Até a próxima aula.